Imagine ter uma doença misteriosa onde os seus sonhos podem durar dias, meses ou até anos, e depois que você acorda, seu corpo sofre como se tivesse passado esse tempo todo. Fala pessoal, eu sou o EF, o famoso Esfirra de Frango, e se você for novo aqui, seja bem-vindo. E como o pessoal pediu, estarei narrando da forma humilde de sempre. Então hoje vamos recapitular o segundo episódio de Junji Ito Collection. Então agora, bora pra história. A primeira história se chama O Moço Bonito da Encruzilhada. A história começa contando sobre uma lenda onde em um bairro, uma pequena cidade, passa um homem alto e misterioso que tira sua sorte e diz se seu amor vai se realizar. O problema é que quando ele diz que não vai, as pessoas acabam se falecendo de desgosto. E isso já mostra que nós brasileiros estamos imunes, né? Pois já temos tanto desgosto, e se a cremosa não nos quiser, nós vai pra charmosa. E se tudo der ruim, serve a pão careca. Depois nos é mostrado um dos personagens principais desse episódio, Ryusuke, um aluno que acabou de voltar para aquela cidade onde ele já morou quando era mais novo. E na hora do recreio, uma menina chamada Midori o reconhece, pois quando eles eram mais novos, eram amigos no jardim de infância. E ela apresenta sua melhor amiga Suzui. E você já pode imaginar, né? Esse negócio de apresentar para os outros é complicado, ainda mais sendo apenas um crush, vai vendo. Eles estão conversando com Suzui e diz que Midori era a mais desejada de todos os garotos da escola. E ela diz que todos querem tirar sorte com ela, e começa a falar sobre a lenda do homem magro que tirava sorte nas encruzilhadas. E acho que você já entendeu quem é essa desgraça, né? E Ryusuke fica reativo dizendo que elas não deveriam brincar com esse tipo de lenda, pois era algo muito sério, e vai embora. No dia seguinte na escola, eles recebem a notícia que uma aluna se faleceu na esquina depois da escola. Mas ninguém entende o porquê, e Ryusuke lembra de sua infância e o porquê de ter se mudado da cidade. E eu vou te contar. Basicamente, ele estava brincando pela rua quando uma mulher aparece para ele e pergunta se ela teria sorte no amor. Até aí ok, mas é aí que vemos a inteligência da criança, pois ela diz que estava esperando o filho de um cara, mas esse cara tinha uma família, então ela queria saber se ele largaria a família para ficar com ela. E vou te falar, como o nego pode ter cara de pau de perguntar uma coisa dessas? Isso é falta de surra, não é possível. Se tivesse apanhado quando criança, não teria virado talarica. E Ryusuke diz que não daria certo, pois ela fez algo de errado e a chama de otária e sai correndo. E quando volta no mesmo local no dia seguinte, ela estava falecida no chão. Ryusuke está sentado quando Midori aparece e pede desculpas por brincar com aquela lenda, e diz que há 8 anos uma mulher havia se falecido por causa dessa lenda, e que era sua tia. E nisso ele vai embora sozinho, pois agora tinha o peso da consciência de saber que era a tia da sua amiga. No dia seguinte, Suzui pergunta para Ryusuke se ele odiava Midori, porque estava evitando, e ela tenta o consolar para não ficar mal, e nisso vemos uma fura-olho desgracenta. Mas como ele não estava namorando com a outra, então de boa. E quando ela está voltando para casa, aparece o cara magro e ela pergunta sobre sua amiga, o que ela precisava fazer para arrumar a vida amorosa dela com o namorado. E o cara é diretão e diz para ela se preocupar com a vida dela, e meu irmão, se fosse na escola isso, nego estaria falando ai até agora. Então ela começa a conversar com Midori e diz que encontrou com o homem magro na esquina. E ela diz que decidiu seguir o conselho dele e diz que gostava do Ryusuke e mete o pé. E nas próximas semanas ela começa a perseguir Ryusuke, mas como ele não queria nada com ninguém, ela começa a ficar transtornada. E galera, na boa, o rosto dela começa a mudar, parece aquela pintura do ET gritando no quadro. E na escola começam alguns boatos que rolou outro falecimento por causa desse cara. E Suzui começa a perseguir com cara de maníaca, e quando ele diz que não quer nada com ela e não adiantaria insistir, ela simplesmente faz a barba e dá aquela falecida básica. Depois daquilo, Ryusuke, para não deixar mais ninguém morrer, começa a andar pelas ruas tirando a sorte das pessoas e dizendo que elas iriam conseguir. O problema foi que ele começou a ver o espírito das mulheres que morreram e Midori vai até a rua para tirar sorte. E quando o homem magro está passando, o Ryusuke chega na hora e a impede, e do nada a névoa some e tudo fica bem aparentemente. E agora vamos para o nosso conto principal do vídeo, que se chama Longos Sonhos. Nessa história nos é mostrado alguns pacientes em um hospital de pesquisa, onde uma mulher toda noite tem pesadelos com um cara que ela disse ser um enviado do Coisa Ruim. Mas os médicos dizem que não tem ninguém no local, e os médicos dizem que naquele hospital só chegam casos estranhos. E eles falam sobre um paciente que tem sonhos estranhos e que se chama Tetsuro. E galera, na boa, é complicado falar esses nomes. Tetsuro diz que estava com problemas para
dormir, pois quando dormia seus sonhos pareciam durar cerca de 1 a 2 dias, como se ele vivesse uma outra vida. Mas quando acordava tudo parecia normal, parecendo que foi apenas um sonho. E o problema não é o sonho durar bastante, mas sim por todos serem pesadelos, então ele fica preso tentando sobreviver. Ele diz que isso começou há um mês e diz que seu último sonho durou cerca de 1 ano. E o médico não acredita, mas decide o internar para fazer um teste. E percebe que durante a noite sua atividade cerebral está muito ativa, como se ele realmente estivesse vivendo algo. E quando ele acorda, o médico começa a acreditar que realmente era verdade e ele diz que esse sonho durou cerca de 1 ano e meio. Depois de uma semana internado, o bicho já parecia o próprio chupa-cabra. E não sei como isso é possível, mas o cara ficou com o maior cabeção e cara de cracudo. E ele diz que seus sonhos estavam durando cerca de 200 anos. E ele começa a dizer o nome da Mami, que era o nome da paciente que dizia ver o mochila de criança perseguindo. E de certa forma os dois tinham alguma ligação nos sonhos. E na boa, pessoal, ele parece o Deadpool que deu errado. E olha que o Deadpool já deu errado, hein? Os médicos já não sabem mais o que fazer, pois não conseguem resolver o problema. E Tetsuro, em questão de 2 dias, já virou um ET. E depois virou pó, pois seu corpo não aguentou. E vou te falar. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. E galera, ao invés do médico ajudar a menina colocando ela pra dormir com algum remédio forte, ou então dar umas cadeiradas nela pra ela dar aquela desmaiada básica e conseguir descansar, ele descobre que no corpo de Tetsuro existiam alguns pós de cristal. E ele começa a usar esses pós no tratamento da menina, que dessa vez consegue dormir. Mas os sonhos dela começam a ficar longos e basicamente a menina termina da mesma forma que o outro. E o médico diz que com essa tecnologia eles poderiam usar uma forma de fazer os humanos viverem para sempre em um grande sonho. É, galera, o negócio é louco aqui. Me diz aí se esses contos não são bizarros. E se você acha que serão apenas animes assim, tá de bobeira. Pois começarei a trazer as lendas japonesas aqui, aí o bagulho vai ficar doido mesmo. Vão ter que voltar a dormir com a Bíblia e o saco de sal do lado. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de mais um conto de terror. E se você for novo por aqui, já sabe, né, bebê? Se inscreve no canal com o sininho ativado, pois hoje estou gordinho e gostoso. E não se esquece de nos seguir lá na página do Instagram, o @EFDFilmes. E deixa aí nos comentários o que você faria se estivesse nessas histórias de terror. Eu claramente não ia ficar tirando minha sorte por aí. Ainda mais que se eu fico na esquina, do nada aparece nego com uma galinha e farofa, e isso se eu não fosse assaltado antes. E se por acaso eu tivesse problemas com sono, eu ia pedir pro negão da canela fina me dar uma paulada pra eu cair desmaiado. Mas é isso, pessoal, então vou nessa. Então obrigado, galerinha do Miojo de Frango. Então beijos, abraços e fui!